Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito precioso, muito, muito, muito querido para Jesus. Muito feliz com a sua presença aqui. A sua presença aqui é um grande presente de Deus na nossa vida. Hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou com um grande amigo, o Josimar, é um amigo da faculdade. E ele tem grandes coisas, né, para contar, para compartilhar com a gente do que o Senhor fez na vida dele. Queria que você se apresentasse. Olá, eu me chamo Josimar, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Coqueiral, em Papucaia. Somos amigos, eu e a Nicole, e é uma honra para mim estar aqui, juntamente de você, para a gente produzir esse vídeo, que possa alcançar bastante pessoas e que, além de nós, outras pessoas também sejam edificadas através desse vídeo. Amém. 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 Então, gente, eu tive a ideia desse vídeo porque o conteúdo daqui é 90% feminino, né? Muito feminino. E o YouTube me avisa que tem alguns meninos que assistem aqui o canal. Então, a ideia é trazer, né, uma visão, né, de espiritualidade tanto feminina quanto masculina, porque também tem desafios diferentes que a gente enfrenta, né? Então, a gente vai falar de alguns temas aqui, mas antes eu queria que você compartilhasse o seu testemunho, assim, que ele tem um testemunho muito lindo, gente. Sim, vamos lá. Segura? Então, a minha vida ela é um construto de momentos e onde Deus ele sempre se mostrou muito presente para mim, né? E como já conversamos anteriormente, eu sou criado na igreja, não nasci, mas eu sou criado na igreja, né? E até determinado tempo me batizei, né? Como já disse, sou da Igreja Assembleia de Deus Coqueiral. Sou pentecostal, né? Sou tradicional, mas... Aquela música, sou pentecostal, sim. Exatamente. E o meu testemunho, ele é bem grande. A minha vida ela começou com Jesus cuidando de mim desde os 2 anos, onde eu tive uma doença cardíaca, né? E não tinha como proceder com algum tipo de operação na época. E Deus ele me curou. Eu fui curado de uma doença grave na época. E minha vida foi passando e tal. Sempre gostei muito de ir à igreja, mas eu não tinha uma convivência com Jesus. É aquela famosa história, né? A gente fala que conhece Jesus, mas será que a gente é conhecido dele, né? Isso é interessante, né? Então na minha adolescência já, eu decidi me batizar. E comecei a conviver mais, a trabalhar na igreja, a ter contato com o que era um ministério, né, da minha igreja. Eu sempre fui de lá, até hoje eu sou de lá. Já tenho 29 anos, já sou de lá ainda, eu sou de lá ainda no caso. E até determinado momento eu vim me afastar, né, infelizmente eu fiquei um tempo fora da igreja. E foi um momento assim, onde eu costumo falar esse testemunho, porque às vezes você pode pensar que você tem tudo. Você pode ter uma vida onde você tem bens materiais, você tem riquezas, mas o mais importante, que é o que preenche o seu vazio, às vezes você não tem. Se você não conhece Jesus, nesse momento te convido a conhecer. Porque eu e a Nicole, a gente fala isso por experiência própria. Não existe uma coisa melhor do que viver com Jesus. Aquilo que preenche o seu vazio é Jesus. E eu vivi esse vazio. Mas eu sempre gostei de ler muito a palavra. Sempre, mesmo fora da igreja, eu sempre procurava orar e tal. E um belo dia eu senti no meu coração de ler o versículo que é o meu texto áureo diário. Se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 8. Onde Isaías ele se prontifica, né? Porque Deus ele questiona, quem enviarei? Isaías se colocou como disposto a ser enviado, e eis-me aqui, envia-me a mim. E eu senti que eu deveria fazer o mesmo, né? Me colocar à disposição de Deus, porque a minha vida ela é baseada em muitos milagres, em muitos livramentos, e nada mais justo do que dedicar minha vida a quem me livrou, a quem me guardou, né? E a quem tem me guardado e guarda a todos nós. E desde então eu voltei a frequentar a igreja, eu voltei para o meu grupo de jovens, da qual a gente faz parte hoje. A gente louva a Deus de coração, a gente busca a Deus o quanto a gente pode nos nossos devocionais. E é isso, essa é uma parte do meu testemunho. Amém. Muito obrigada, eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram, né?
foram edificadas, assim, pela sua vida. Eu fui, né? Porque eu amo escutar, tipo, as histórias das pessoas com Jesus. E aí, hoje a gente também vai discorrer sobre alguns temas, né? E o primeiro tema é propósito, gente. Propósito, assim, na minha visão, eu acho que tem milhões de dicas e coisas que as pessoas podem falar, conselhos que as pessoas podem dar relacionado a propósito. Mas eu acho que é muito bom você descobrir o que você gosta, né? Eu acho que é muito importante, tipo, você ver o que o seu coração queima, o que você faz, que assim, nossa, isso é a minha paixão, né? E eu acho que o propósito é algo que você faria de graça. Acho que você não ganhando absolutamente nada em troca, pelo contrário, você gastando, você faria do mesmo jeito. Se você fosse difamado por isso, você faria do mesmo jeito. Perseguido por isso, você faria do mesmo jeito, né? Às vezes a gente pensa nos pastores, né? Que, cara, imagina o bombardeio de problemas, né? Imagina uma igreja com 300 ovelhas, 500, 1000 ovelhas. Bombardeio de coisas que eles têm e eles continuam. Por quê? Por um propósito, né? Então, acho que o propósito tem muito a ver com isso. Não sei o que você acha. Assim, o propósito é um norte pra gente na igreja, né? Quando a gente vive um propósito, o propósito do Senhor na nossa vida, a gente tem essa liberdade não, esse caminho. Porque quando você tem um caminho a seguir, uma ideia, e também em relação ao ministério, né? Você tem esse porquê de seguir, né? Você tem essa questão. Eu separei até um versículo. Se encontra em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes a gente tem alguns planos para nós, mas será que são esses realmente os planos de Deus para nós? Jeremias fala em 29, 11, né? Que bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim. Esperança e o futuro. Exatamente. Então, assim, às vezes eu e você, a gente tem algum plano, mas o propósito do Senhor, ele é além desse plano, né? Então, viver o propósito é isso, é confiar em Deus e saber que o plano dele é melhor do que o nosso, né? O propósito dele é maior, é mais bonito. Às vezes você tem um plano de ter algum bem material, mas Deus, ele quer te dar além desse bem material, ele quer te dar plenitude, né? E o nosso propósito maior é o céu. Amém. Muito bom, gente. E aí, o nosso segundo tema, né? Também discorrendo um pouco sobre propósito, porque a gente tem o propósito de ser santo, né? Essa é a nossa vida cristã, ser santo como Deus é santo. E aí, eu também separei um versículo, né? Que é Salmo 119, versículo 9 ao 11, eu vou estar colocando aqui na tela, né, para vocês lerem. E ele fala sobre obedecer a palavra, né? Como um jovem pode se manter puro? Obedecendo a palavra, né? Então, acho que não existe nada melhor, tanto para homens quanto para mulheres. Tipo, isso é um conceito unânime. Precisamos obedecer a palavra e ler a palavra e meditar na palavra. Não tem como a gente ser santo sem isso, porque Deus fala diretamente com a gente através da palavra. Muitas vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam assim: cara, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir o que Deus tem pra minha vida, eu acho que eu tô errada, mas eu não sei o que eu faço, eu acho que Deus não me ouve mais. Aí eu sempre pergunto: mas você tá lendo a Bíblia? Porque assim, ler a Bíblia é você falar diretamente com o autor da Bíblia. E a Bíblia é o único livro que você vai ler ao lado do autor. Então é algo muito maravilhoso que às vezes a gente perde, né? Então, acho que você também vai falar algo do tipo, assim. Sim. O interessante dessa temática que você sugeriu para hoje, é que todos os subtemas, eles têm muito a ver. E a santidade, ela é uma coisa assim, a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus, né? Eu também separei um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a gente que é jovem, isso é uma coisa muito importante, a santidade, porque a carnalidade, as coisas atuais, elas têm muito
esse chamariz pra gente, prende a nossa visão, nossa mentalidade, e a gente acaba se perdendo nessas situações. A gente tem que buscar sempre uma santidade em nós para poder viver uma vida de comunhão com Deus, como a Nicole falou. A gente lê a palavra, a gente está na presença do autor. Quando a gente pede um discernimento, a gente pede uma sabedoria para entender. E como você vai conseguir entender se você não vive uma vida de pureza, de consagração? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa nas minhas redes sociais e a gente entrou nesse consenso de que não dá para você viver uma vida de pecado e viver com Deus. Não é possível você servir a Mamon e a Deus, né? Nesse sentido também, né? Então, é uma separação. A gente tem que buscar se separar. Não dá para viver na vida de cristão como automático, porque todo dia, é um leão, mas assim como Deus falou com Josué, né? Não te mandei eu, tem de ânimo, né? Eu venci o mundo. Então isso também serve para mim e para você que está assistindo esse vídeo, ou para você também. Entenda que a santidade é uma coisa real, ela é uma coisa que tem que ser buscada, você tem que querer e viver sempre nesse intuito de quanto mais você puder santificar, mais você vai se chegar a Deus, né? Eu penso dessa forma. Amém, é verdade. Eu acho que a impureza, né, que é o contrário da santidade, ela nos afasta de Deus, sim. Né? Não tem como, porque tipo, o coração, vamos dizer, o coração tá cheio de lixo. Aí como a gente vai, tipo, consagrar esse coração a Deus, querer que Deus habite ali, né? Deus não habita no pecado, né? Ele ama a gente, mas ele não ama o nosso pecado. Então, se a gente escolhe permanecer no pecado, a gente escolhe permanecer longe dele, né? Sim. Acho que é isso. Quando a gente vive essa questão A gente não, quando se vive essa questão da impureza, a gente suja nossas vestes, né? Tem um louvor que fala: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Exatamente. Então, assim, você foi lavado e remido pelo sangue. Então, você já não vive mais aquela vida de pecado, né? Aquela vida com as suas vestes sujas. Agora você vive uma vida em qual você usa vestes brancas para poder se encontrar com quem lavou suas vestes com o sangue dele, o sacrifício dele, né? É isso. E o nosso próximo tema também tem a ver, todos têm a ver, né, eu acho. Né? Com Jesus é tudo assim, gente. Tudo tá correlacionado, entendeu? É isso aí. Nosso próximo tema é relacionamento, né? Nesse momento, tipo, eu não estou namorando, já namorei, mas eu não estou namorando. E eu acho que é um tempo que as pessoas adoram falar aquele famoso eu escolhi esperar. Eu já falei isso aqui no canal, gente. Você tá esperando o quê, criatura? Eu fico nervosa com esse negócio. Tipo assim, eu amo Nelson e a Ângela, amo o movimento Escolhi Esperar, tenho super respeito por eles e super entendo que eles nem estão falando nesse sentido, assim. Mas quando você fala eu escolhi esperar, parece que tu não tá, tipo, vivendo, entendeu? Você só tá esperando algo acontecer eternamente. E eu acho que a gente não tá esperando, a gente tá vivendo. A gente tá vivendo grandes aventuras com Jesus, felizes e plenos, né? Como você falou, de plenitude. Tipo, feliz e pleno, tipo, mesmo você estando nesse momento, assim, de, vamos dizer, descansando num sonho, né, de uma família ou algo do tipo, né? E outra coisa que é legítimo você ter um sonho de família. Mesmo diante de um mundo, assim, onde é tudo contra esse sonho, contra essa família, né? É legítimo a gente ter esse sonho, mas a gente tem que tomar cuidado para não idolatrar, né? Isso como se sem isso a gente não fosse feliz. E a gente é feliz só por ter Jesus. Só por ter Jesus a gente já chegou no máximo da felicidade, chegou no máximo da realização, né? Que a gente recebeu algo que a gente não merecia, que é a salvação. Né? E é isso que a gente verdadeiramente precisa, né? Não sei se fez sentido para vocês. Sim, sim. E assim, eu penso que hoje discorrer sobre relacionamento é um tema muito recorrido, muito polêmico, ainda mais para nós jovens. E eu tenho como tema, assim, como base, para mim, eu não sei se para você também vai ser útil, mas tem uma passagem na Bíblia que fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu também decidi escolher esperar. Mas esperar no Senhor, porque de lá vem o nosso socorro, né? De lá vem o nosso refúgio, independente da situação. Descanso mesmo, né? Exatamente. Eu procuro servir em primeiro lugar,
buscar em primeiro lugar. E se for da vontade de Deus, vai chegar um momento certo em que vai aparecer uma pessoa certa ou a pessoa que ele escolher, porque não existem pessoas certas, existem pessoas que querem fazer dar certo. E sendo abençoado por Deus esse relacionamento, vai chegar o momento certo. Eu acho que realmente, como você falou, super concordo. Isso não deve ser uma preocupação assim, no sentido de que eu só vou ser feliz se eu tiver alguém. Seja feliz a ponto de querer fazer uma outra pessoa feliz, né? Existe esse ditado. Então também levo ele para mim, né? Na minha vida. E também fica de conselho para você que está assistindo. Acalma o teu coração, vai acontecer no tempo certo. Não ponha a carroça na frente dos bois, como os antigos falam, né? E espere o momento certo. Ore, sempre procure o Pai das Luzes, né? O nosso Senhor Jesus. Ele que vai te fazer feliz de verdade, com plenitude. E se você tem um sonho de ter uma família, assim como eu tenho, acredito que você também tenha, por mais que hoje sejam dias difíceis, Deus ele vai dar o livramento, ele vai dar o ensinamento, ele vai mostrar como devemos fazer, como devemos proceder. Acredito que nossos pais, quando também planejaram ter nós, também pensaram, tiveram essas dúvidas, mas Deus ele colocou a gente aqui, hoje nós somos basicamente adultos, né? Que conhecemos a palavra, buscamos a Deus. Então, acredito que no tempo de vocês também, ou no tempo que Deus separou para nós, vai ter a pessoa certa, vai ter a mentalidade certa. Então, só espera e confia. Eu penso dessa forma, assim, acredito que você também concorda com isso. Não, super assim. Eu acho que o descanso no Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, Sim, em todas as áreas, né? E principalmente nessa, porque a sociedade tem uma certa pressão relacionada a isso, né? Então, eu acho que é mais fácil você se desesperar em algum momento e perder essa serenidade que você está falando, né? De, tipo, ter o sonho, mas saber que isso é um sonho muito bom, muito incrível, uma bênção de Deus, né? Mas é algo que não vai preencher totalmente. O que vai preencher totalmente é o Senhor. Exatamente. E aí, já pulando pro próximo tema, que é devocional, né? Eu amo esse tema. Esse tema tá no canal constantemente, que eu amo muito esse tema. Eu acho que, assim, o devocional a gente tem que virar uma chave na nossa cabeça, que é o melhor momento da nossa vida. São os melhores momentos da nossa vida, né? Porque é muito fácil a gente entrar no automático, no sentido de a gente abrir a Bíblia todos os dias e orar e fazer isso e tipo assim, tá, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Ou tipo, já bati meu ponto, já, tipo, check na lista de tarefas. E não pode ser mais uma tarefa. Não pode ser normal. Nunca pode ser normal a gente passar um tempo com Deus, a gente passar um tempo com a presença de Deus. Nós que éramos pecadores, né, e agora somos feitos justiça de Deus. Isso tudo não pode ser normal. A gente não pode se acostumar com a presença. Porque se a gente se acostumar com a presença, a gente começa a esfriar, né? E tipo, tá bom, mais um culto, mais um momento, mais uma oração. A gente precisa sempre pensar que aquilo são momentos únicos e especiais e são os melhores momentos da nossa vida. E assim, não te cortando, mas eu acho que tem que ser uma busca diária, um ato voluntário, né? A gente tem que partir de nós. E em relação a essa questão do automático, não de forma alguma um devocional pode ser automático. Cumprir uma lista, uma tabela e... Plano de leitura. Exatamente. São coisas que você faz no seu dia a dia, que você dedica. Você tira um tempo para viver com Deus assim, e esquece o resto. Hoje mesmo eu estava ouvindo um dos seus vídeos no canal, super recomendo, que é o da vida devocional, né? É o da vida devocional. Assim, foi muito útil porque não dá para você ter intimidade com uma pessoa se você não convive com ela. Por exemplo, a gente é amigo, mas se a gente parou de se falar e a gente voltar a se falar, não vai ser a mesma coisa, a gente vai ter que criar um vínculo. Eu acredito que assim também é com Deus. À medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente ora, como você falou, é uma chave que a gente vai ter que virar na nossa vida, no sentido de mudança, porque a gente tem que buscar ter intimidade com Deus. Eu penso muito naquela passagem que diz que, se eu não me engano está em Apocalipse, eu não tenho certeza agora,
mas onde Jesus poderá dizer: apartai de mim que não vos conheço. Como você hoje em dia não tira um tempo para viver com Jesus e procura viver uma eternidade com Ele? Então a vida devocional ela é para isso, para te dar essa convivência, esse convívio, esse contato. Poxa, Jesus, mas como que eu faço isso? Cara, separa um tempo, busque orar, louve a Deus de coração. Aqui no off a gente fez um louvor aqui, eu me senti mais próximo. Cara, às vezes no meu trabalho eu paro o carro, eu oro, entendeu? Então assim, viva como se Deus fosse teu amigo íntimo, porque Ele quer ser seu amigo íntimo, Ele te chama Deus, Ele chama de filho, né? O Espírito Santo, Ele vive no nosso coração e Ele está aqui com a gente, entendeu? Ele se faz presente. Na medida que você entra no teu secreto, no teu quarto para orar, dobra o teu joelho e imagina que Ele está do teu lado sentado. Sente Ele te abraçar, entendeu? Procura, né? E a vida devocional é para isso, para você buscar ter intimidade com Ele, para você ser próximo dele, né? E são essas atitudes que vão deixando a gente mais próximo de Jesus, né? Com certeza. Nossa, isso de abraçar, gente, eu tenho até um testemunho em relação a isso. Foi até você me lembrou que um dia eu tava chorando muito e, tipo assim, eu não aguentava mais chorar. Porque chega um momento que você fala assim, cara, eu não aguento mais chorar, tipo assim. Quase não tem mais lágrimas. Não tem mais lágrima pra chorar, mas ainda tava caindo lágrima. Aí eu falei assim, Senhor, por favor, seca minhas lágrimas. E, gente, tipo assim, no mesmo momento, tipo, secou, não tinha mais nada. Tipo assim, é como se fosse uma bola que tava assim, atravessada aqui, e aí, sabe, saiu. Tipo, um engasgo que saiu, assim. Então... Um peso que sai, né? Exatamente. Então, assim, a presença de Deus é real, sabe? Como o João falou, ela é real, ela tá disponível para você. Então, busque enquanto se pode achar, né? Porque a gente sabe que vai ter um tempo muito mais difícil de você achar. Então, busque agora, tenha urgência com a presença. Sim. Sabe? E sobre os estudos, né? Sobre faculdade, também separei esse tema aqui. A gente tem que falar desse tema porque a gente se conheceu na faculdade. Exatamente. Assim, olha, esse tema eu confesso que é um pouco difícil, que eu ainda tô, né, me encontrando, assim, nesse tema. Mas eu acho que você tem que sempre pedir a orientação do Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, você quer que eu faça o que da minha vida? Porque às vezes você, nossa, imaginou sua vida toda que você ia ser médico, sabe? Mas aí chega no momento, Deus fala assim, não, você vai ser arquiteto. Entendeu? E aí você... né? Então você tem que, tipo assim, tá aberto pro que Deus vai te falar. E também, às vezes, você tem um sonho muito grande, Deus já confirmou, você já sabe que é aquilo que Deus quer pra sua vida, mas aí você pensa, eu não tenho capacidade, né? Tipo assim, eu não... vamos dizer, Deus me chamou pra fazer relações internacionais, pra eu viajar e tipo, ser embaixador, ser várias coisas. E, tipo assim, como eu vou fazer isso, sabe? Tipo, eu nem saí da minha cidade, o que eu vou fazer? Tipo, confie em Deus, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, né? Acho que tem muito isso. Sim, sim. E a gente que é jovem, a gente é muito conhecido pela nossa avidez. A gente quer tudo pra hora, assim. Aquela questão, né? Cara, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. E também é muito do esperar o que Deus Ele preparou pra gente. Hoje eu estava conversando com um amigo meu exatamente sobre isso, né? Sobre nossos planos e os planos de Deus. E é interessante você buscar... Olha, realmente, os temas, eles batem muito um com o outro. Porque na sua vida devocional você busca a Deus para saber quais são os planos de Deus para sua vida. E eu questiono muito sobre isso. Eu falo muito com Deus. Senhor, me mostra quais são os seus planos para minha vida. Usa-me conforme a tua vontade e etc. Então, assim... Você tem planos, mas saiba que se você vive uma vida consagrada a Deus, hoje eles são muito melhores. Os planos de Deus são muito completos, sabe? Você sonha em ter, sei lá, uma casa. Nossa, Deus Ele quer te dar uma mansão. É um comparativo um pouco chulo, mas é para você ter uma noção de que Ele sempre vai querer o melhor para você. E os planos que Ele tem para nós, como eu já disse em Jeremias 29:11, são muito melhores do que a gente espera. O que é interessante você fazer em relação a isso? Ora
pedindo a Deus um discernimento, um sinal do que Ele quer para a sua vida. E também isso também serve muito para essa questão que a gente está falando, tratando faculdade, estudos, etc. A gente se conheceu realmente na faculdade, começamos um curso que eu acho que era de Deus para a gente se conhecer, inclusive estamos aqui hoje, né? Ainda só uma informação, que nenhum dos dois está lá na faculdade. A gente saiu, os dois saíram. Nenhum de nós continua no curso que a gente se conheceu, mas para você ver como que os planos são outros. Às vezes você tem uma ideia do que são seus planos, mas eu sei que Deus tem o melhor para você, assim como Ele mostrou para nós. Hoje a gente está em cursos diferentes, eu também estou me formando, assim como a Nicole, a gente está estudando em outros cursos, mas talvez era o plano dele que a gente se conhecesse para gravar esse vídeo para você ver hoje, sabe? Então, assim... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, falou tudo, entendeu? E sempre coloque os seus planos nas mãos do Senhor. Seus planos, a sua família, o seu caminhar, o seu agir, o seu pensar, porque Ele sabe melhor o que fazer, como se portar, inclusive em relação ao seu futuro. Como eu falei no começo, o jovem ele é muito ávido por querer saber as coisas, por querer fazer as coisas com uma certa agilidade. A gente quer muito tudo para a hora, né? Ansiedade. Exatamente, essa questão da ansiedade. Não fique ansioso por coisa alguma, né? Basta cair de seu mal. A palavra fala assim. Então, se você pensa em fazer uma faculdade, poxa, coloca nas mãos de Deus. Isso eu falo porque é real. Coloca nas mãos de Deus o que você quer fazer. Vê se Deus quer te usar ali. Vê se Ele quer falar com você através daquele curso. Às vezes você tem intenções de fazer uma faculdade de Direito. Mas às vezes Deus quer te usar numa faculdade de enfermagem. Porque você vai cuidar de alguém no hospital que precisa ouvir da palavra. E assim, são coisas totalmente diferentes. Mas eu sou prova viva disso. Eu já busquei, sala de aula. Mas eu não sei se lá é o meu lugar. Eu não me vejo mais lá. Talvez na atuação que eu estou agora, no campo que eu estou agora, no ramo que eu estudo agora, eu possa ser mais efetivo para Deus. Então, assim, sempre... Ser flexível também, né? Porque às vezes a gente tem um troço na cabeça que, tipo, nossa, se não for isso, tipo, acabou minha vida. Não. Isso. A gente precisa também, como ele falou, assim, ser flexível. Se Deus falou outra coisa, ministrou outra coisa, a gente precisa estar aberto para aquilo, né? Às vezes uma coisa que a gente nunca pensou, né? E na verdade era um grande plano, né? De Deus. Inclusive, eu estava vendo sobre um modelo de oração que Jesus colocou em Mateus, né? Se não me engano, Mateus 6, sobre a oração do Pai Nosso, que ela é um modelo. E uma parte desse modelo fala: seja feita a tua vontade. Se você ora com essa intenção de que seja feita a vontade de Deus, então esteja aberto à vontade de Deus. Como você falou, seja flexível. Porque se você se colocou à disposição da obra, vai ter que aguentar, entendeu? É isso aí. Amém. Próximo tema? Isso, próximo tema está relacionado diretamente com esse, que é vida profissional, né? Aí já falando para quem já está trabalhando e tal. Eu acho que assim, eu comecei a trabalhar esse ano, né? Então não tenho uma vasta experiência trabalhando, mas assim, do que eu aprendi até agora é que a gente precisa ser excelente. Mesmo que a gente enxergue outras pessoas, vamos dizer, não sendo excelentes, negociando princípios, e pode crer que vai aparecer uma porta para você negociar também. A gente precisa se estabelecer, se posicionar e ser excelente para a glória de Deus, né? Então, tudo que a gente faz para a glória de Deus, seja uma louça, seja um relatório no trabalho, seja qualquer coisa, é para a glória de Deus. Então, mesmo que você, às vezes, perca um benefício, uma coisa que, nossa, seria incrível você ter e tal, mesmo que perca em nome de não negociar um princípio, vai valer a pena, né? Porque tem até uma frase que é assim: você quebra o princípio e depois o princípio te quebra. Uhum. Que eu acho que é muito verdade. Acho que se a gente não obedecer os princípios de Deus, a gente vai ter problema, sabe? E aí o meu pastor contou um testemunho esses dias que foi de um cara que o chefe dele pediu para ele mentir, para ele dizer que ele não estava no trabalho quando uma certa pessoa ligasse. E aí ele atendeu e falou assim: meu chefe está aqui. Eu não posso mentir, meu chefe está aqui. E aí ele foi demitido
desse trabalho. E aí, de início, ele falou assim, mas por quê? Não seria muito mais fácil, né? Aí o inimigo já vem, né? Não seria muito mais fácil eu ter mentido? E agora? Agora eu perdi o emprego, o que vai ser da minha família? Gente, não passou nem um mês, o chefe dele ligou para ele de novo e falou assim, olha, agora eu tenho um cargo de confiança, um cargo mais alto e eu preciso de alguém como você aqui. Alguém que não negocia princípios, alguém que não importa o que aconteça, vai continuar tendo muita ética profissional, né? Então, a gente precisa não negociar, né, em nome do Senhor, né? Não porque a gente vai receber algo, mas em nome do Senhor, né? E por amor do Senhor também, né? Sim, e na questão também dos princípios estão os nossos padrões de molde, os moldes que a gente tem, porque a gente, como cristão, a gente é sal da terra e luz do mundo. Então a gente deve servir de exemplo para, seja como você está há pouco tempo nesse ramo profissional, eu já tenho um pouco mais de tempo, então assim, eu vivi essa questão do princípio e vivo hoje em dia no meu trabalho. E teve atendimentos a qual eu já fiz, eu sou assistente operacional, eu trabalho em uma rodovia, então eu faço muito atendimento com o público em si. E toda vez que eu vou trabalhar, antes do trabalho eu oro pedindo para que, se seja feita a vontade de Deus, eu preciso falar com alguém, que Ele fale através de mim. E tiveram pessoas a qual Deus falou a partir delas comigo, assim como eu acredito que Deus também me usou para falar com essas pessoas. E não só em relação ao meu atendimento, mas também em relação aos meus colegas de trabalho. Porque a gente que é cristão, a gente ainda é muito mais cobrado em questões de ética, em questões de posicionamento, né? Em valores, em princípios. Então, A gente observando sempre, né? e tem muita gente observando a gente. Então, assim, é muita coisa em jogo para você colocar, mas viver essa plenitude é muito gostoso. Eu gosto de viver com Jesus, vale muito a pena. Então, assim... Não tem coisa melhor. Não tem. Eu te digo de coração. Então, assim, os nossos princípios, eles são sempre postos à prova. E em relação à paciência, em relação ao que a gente vai falar, como a gente vai se portar, sempre colocam polêmicas no nosso meio, assim, pra gente ver como a gente vai falar. Então, assim, a nossa vida profissional também é muito... Assim como na faculdade, a gente sempre é muito colocado em provas, né? Então, assim... Exatamente, bombardeado. Então, posicione-se da forma correta, seja sincero, seja simples, obedeça aos seus princípios, obedeça a palavra. E eu acredito que dessa forma, você vai ter uma vida tranquila. Eu posso dizer para vocês, e para você também, que a minha vida, ela vive paz em meio ao caos. Parece que eu tô naquele barco lá, no meio da tempestade, e tipo assim, eu tô do lado de Jesus dormindo, entendeu? Eu já não tô mais preocupado com a tempestade. Eu sei que quem apazigua a tempestade está do meu lado. Então, é isso. Isso, na vida profissional, viver com Jesus é isso. É você ficar tranquilo, sereno, calmo, você manter seus princípios, como você falou dessa... Vigiar, né? Exatamente, vigiar. Essa questão que o seu pastor falou sobre o testemunho da pessoa que não mentiu e ela foi, assim, abençoadíssima, né, por Deus. Então é isso. Não procure só viver de bênçãos, procure obedecer princípios. Assim você vai ser abençoado. Amém. Ai, vou anotar essa. Gostei dessa, gostei. Então, gente, já se encaminhando para o final, a gente tem o tema vida ministerial, né? Eu acho muito interessante a gente falar sobre vida ministerial, porque a gente, como a gente falou, Jesus está em todas as áreas da nossa vida. Mas, né, Ele quer que a gente sirva na obra, né? Nada que Ele nos confia é à toa. Ele não nos coloca em certos lugares, né, à toa, né? E eu acho que a gente devia se colocar disponível para ser usado por Deus, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sirvo para mídia. Eu gosto de mexer assim na mídia da igreja, na mídia sou eu, cara, sou top na mídia, mas também se coloque disponível para você fazer outras coisas.
sabe? Para você servir, de repente, no Kids, na recepção, em outros ministérios da igreja que podem estar precisando mais, de repente. Às vezes, na questão da música, né? Você pode ser uma musicista, no caso. Você pode... Na minha igreja, a gente tem aquela questão do diaconato, do presbitério. Então, assim, você pode procurar, né? Às vezes a pessoa tem um chamado para isso. E vida ministerial, cara, é uma coisa muito interessante. Porque, como eu falei aqui no começo do vídeo, desde que eu recebi essa palavra ela veio de Deus para o meu coração. Realmente, em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eu até abri aqui na minha Bíblia, no meu celular. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, assim, quando você se dispõe a ter uma vida ministerial na sua igreja, ela não fica só na igreja. A sua vida parece que ela alcança outros campos da sua vida, né? A sua vida ministerial, ela alcança outros campos da sua vida pessoal. Assim, totalmente. Exatamente. E você falou que você participa da mídia, né? Da sua igreja e tal, você se identificou lá. Provavelmente você faz outras coisas lá também. E esse é o teu ministério, mas com certeza você também tem a questão da amplitude de ter outros ministérios. A palavra também fala, né, sobre a parábola dos 10 talentos. Alguns dos empregados, eles granjearam mais talentos, né? Eles tiveram mais possibilidade de fazer mais coisas. E Deus, ele dá essa possibilidade. A palavra também diz que Deus ungiu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres. Às vezes você pensa assim, poxa, eu queria ser um pastor. Pensa com calma, porque ser pastor não é tão fácil assim. É difícil. Eu tenho amigos que são pastores, tenho os pastores da minha igreja também. Mas às vezes você foi chamado para ser músico, para ser um instrumentista na casa do Senhor. E isso é muito bom, cara, porque hoje em dia a gente pensa assim, poxa, tem igreja que tem muito música e tal, mas tem igrejas que carecem. E você é músico, você sabe tocar, às vezes aquela igreja ali, uma congregação no seu campo, precisa de um músico, precisa de um instrumentista. E você tem a faca e o queijo, entendeu? E se você se colocasse à disposição, você vai cumprir a tua vida ministerial. Tratar de vida ministerial, para mim, é uma coisa assim, muito... Eu vou colocar um pouco mais aqui. É muito... Às vezes até um pouco engraçado, né? Porque até há pouco tempo eu não sabia qual era o meu ministério. E foi revelado a mim por uma pessoa de Deus, qual é o meu ministério. E hoje em dia, parece que cuidar das pessoas é o meu ministério. E eu gosto muito de conversar. E, gente, eu falo isso de verdade. Às vezes eu tô na minha, assim, eu tô meio quieto. Às vezes por adversidade que a gente passa, né? Porque a gente também não é de ferro, né? A gente passa por problemas. E muita gente me procura para ser cuidado. E eu acho isso mó bacana, assim, eu acho isso muito bonito, porque eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto de chegar para as pessoas e falar, poxa, eu quero te ajudar, vamos orar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Isso é muito legal, cara, para mim, assim. E eu acho que talvez seja isso, né? Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas aonde eu puder. Também tem... Eu tô tentando ser músico já faz muito tempo na minha igreja. Eu sou quase um quebra-galho lá, quando os principais não vão, ajudo lá. Mas a gente vai sempre tentando ajudar, aonde a gente pode. Como a Nicole falou, a gente está sempre disposto a fazer qualquer coisa que seja necessário. Porque não é pelo nosso nome, é pelo nome do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isso aí, a gente tem que ter, como você falou, de cuidar de vidas. Nosso foco tem que ser vidas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma célula, e essa célula é na minha casa. Mesmo que vá, assim, uma pessoa na minha célula, aquela vida Deus está confiando, né? Como você falou também dos talentos, Deus não coloca talentos para eles ficarem escondidos, né? A gente já aprende nessa parábola que era para multiplicar os talentos e não escondê-los. Então, a gente precisa se colocar, ser disposto a fazer a obra de Deus. E a gente também precisa pensar nos nossos líderes, né? Que eles estão lá pastoreando nossa vida, cuidando de nós, e a gente precisa ser um alívio para eles, um alívio na carga e não um peso a mais. Né? A gente tem que ser aquela pessoa que, como você falou, tipo, quebra galho, tipo, eu posso contar, entendeu? Exatamente. Você tem tipo, que estar disposto nossa, se eu posso, eu devo. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Se eu posso, eu devo.
E assim, essa questão da disposição de estar disposta, você não faz por você ou por, sei lá, pelo seu pastor, você faz porque Deus vai se alegrar daquilo que você está fazendo, ele vai se sentir alegre. Poxa, é um filho que eu posso confiar, é um filho que tá ajudando, entendeu? Então, assim, esteja disposto a fazer, mesmo coisas que você não pensa em fazer, né? Às vezes, quando a gente abre um ponto de pregação numa comunidade lá onde eu moro, eu pensava assim, poxa, ser porteiro? Eu pensava assim, ser porteiro. Mas eu lembro que passavam pessoas na rua. E às vezes eu chamava as pessoas. E alguns cultos as pessoas iam, vocês estão entendendo? Então assim, olha que interessante. Você pensa que não, cara, mas ele te usa aonde você pensa que não está sendo usado. Às vezes você pensa que, nossa, é uma função que eu não vou ser vista. Não queira ser vista. Tá me vivendo Já tá errado. Já tá errado aí, exatamente. Você tem que querer que Jesus seja visto, né? Tipo, como você falou, tenho certeza que naquele momento, tipo, não era o seu sorriso, mas era o sorriso de Jesus e aquilo cativou as pessoas, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu comecei a me entregar para essa função na época, né? Que era ficar ali na porta como obreiro lá. E, poxa, pessoas se renderam ali. Deus, ele habitou ali, ele fez coisas incríveis ali naquele lugar. E em relação também ao anonimato, né, só para poder encerrar esse assunto, você querer reconhecimento não é uma coisa boa. Às vezes você procura ser visto por pessoas, mas as pessoas elas não vão te dar certa importância como Deus dá. Queira ser visto por Jesus, então faça as coisas de coração. Às vezes é levar uma água para o pregador, né, na hora da palavra. Às vezes é colher oferta, às vezes é ficar de porteiro, entendeu? Seja lá qual for a função a qual você faz, faça com excelência, faça com o coração aberto, faça com que você reflita a Deus naquilo que você faz, que o sorriso de Jesus habite, né, no seu sorriso. Isso aí, amém. E agora, como nosso último tema, eu achei propício a gente terminar com esse, né, que é a amizade, né? A gente é amigo e eu acho muito legal amizades que são dirigidas por Deus, né? Pelo Espírito de Deus, né? As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então a gente precisa se cercar. Eu não tô falando que você não tem que ter amizade, tipo, com pessoas que não são cristãs ou algo do tipo. Mas a gente tem que se cercar de pessoas que estão caminhando no mesmo propósito que a gente. Né? Então, uma oração que eu gosto muito de fazer, eu acho que é uma oração que é, tipo, simples e perfeita pra gente fazer nesse sentido é: Senhor, me manda os teus amigos, né? Porque a gente vai ser amigo de quem é amigo de Deus e isso é muito bom, que a gente vira uma grande família, né? Então, também nessa questão de servir, a gente conhece muitas pessoas servindo, né? Então, de repente, você está num momento que você, eu não tenho amigos na minha igreja, mas você está servindo, sabe? Se você se envolver na sua igreja, eu tenho certeza que você vai conhecer pessoas que vão ter um chamado muito parecido com o seu, que vocês vão conversar sobre as mesmas coisas e aquilo vai fazer muito sentido e aquilo vai edificar mesmo a sua vida, a sua caminhada, né? A gente vê por Paulo, né, a quantidade de pessoas que ele coloca lá nas saudações lá no final das cartas, tipo assim, ele era recheado de pessoas que estavam lá ajudando ele naquele chamado, aliviando a carga, né? Quando tinha dias que ele devia estar desanimado e tinha outra pessoa ali para falar com ele. Então, não caminhe sozinho, caminhe com os amigos de Deus. E também é muito bom a gente falar sobre amizade. Esse tema é um tema muito recorrente até para nós. Eu quero que vocês saibam que em momentos a qual eu estive afastado, era pelos seus devocionais que você mandava. Então, gente, cerquem-se sim de amigos que sejam de Deus, pessoas que são enviadas de Deus para a sua vida. Muitas vezes a Nicola não mandava devocionais, às vezes não, em todas as vezes falou muito comigo, as coisas que você escreveu, momentos em que eu passei de dificuldade. Então, louva a Deus pela sua vida, pelos devocionais. Eu também. Continue fazendo, não pare. Tem ajudado muitas pessoas. E assim, fiquem sim, sempre próximos de amizades que realmente te aproximem de Deus. Salmo 1, versículo 1 diz, né, bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores. Não fala só isso, mas vamos tirar só essa parte.
não tem problema, como ela falou, não tem problema você ter amizades que não são do seu meio cristão. Mas a diferença, na minha opinião, não sei se você vai concordar, é que a gente tem uma tendência maior em ceder ao mal. A nossa carne ela sempre vai puxar para o lado mal. Então, às vezes você pensa, poxa, um convite de uma pessoa para ir a uma festa não tem problema. Mas, às vezes, aquela festa abre uma porta. E você adentra aquela porta, você começa a fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo. Então, assim, por que é interessante você viver com pessoas que vivem no seu meio cristão, que professam a mesma fé que você? Porque ali vocês vão se ajudar. Tem uma passagem que fala sobre a corda de 3 pontas, aonde uma pessoa ajuda o outro. Também tem uma outra passagem que fala, se um amigo cair, o outro ajuda a levantar. Então, viva sempre cercado de pessoas que estão realmente nesse meio cristão, que professam as mesmas ideias, os mesmos planos. Porque é bom você ter alguém que você possa conversar sobre essas coisas, você possa se edificar. Assim como essa conversa, a gente está se edificando. Acredito que edificando pessoas também que estão assistindo esse vídeo, através de Deus, é claro. E, bom, é isso. Sempre se cercando de pessoas do bem. Pessoa de Deus, tá, gente? Não é catiço. Não, porque tem uns na igreja que tá pior que do mundo. Pelo amor de Deus, gente. Verdade. Faz essa oração, entendeu? Segue esse conselho aí. São pessoas que estão caminhando junto com você. Sim. Entendeu? Não é tipo assim, eu sou crente, mas... E assim, não se afastem de pessoas que não são cristãs. Por outro lado, né? Ao contrário, tragam elas para o nosso meio. Porque, como eu falei para vocês, às vezes a gente tem essa facilidade de sair do nosso meio porque a nossa carne tende ao mal. Mas a nossa alma e o nosso espírito já estão entregues a Deus. Então, assim, ao invés de uma pessoa te chamar para uma festa, pô, vamos lá na igreja domingo. Já lança logo essa ideia, porque assim você faz um papel de pescador, né? Isso aí. Então, assim, você está trazendo para o seu meio. E logo essa pessoa vai falar, poxa, realmente, aqui é um bom lugar. E, gente, isso é verídico. Pessoas que eu conheci que não eram cristãs falavam, cara, nunca vou ser da igreja. Hoje são pessoas incríveis usadas por Deus. Esse amigo meu que eu conversei hoje, ele tinha aversão à questão que ele falou comigo, mas hoje ele é uma das pessoas... Ele é uma das pessoas que Deus mais fala através dele lá na igreja, assim. E como você falou, tem pessoas na igreja que são mais difíceis de lidar, mas vamos cuidar delas também, vamos orar por elas, é claro. Molda o nosso caráter, gente, que a gente também é difícil, né? Sim. Todo mundo é um pouco difícil e às vezes, essa pessoa é muito difícil, mas às vezes Deus está te tratando, entendeu? Que às vezes a gente faz uma oração assim, Deus me ajuda a ter mais paciência, e Deus manda lá para a escola da paciência e a gente está reclamando, entendeu? A exemplo disso, a gente estava conversando na nossa reunião de jovens que a gente tem lá na igreja. Cuidado com o que você ora, porque Salomão orou pedindo sabedoria. Deus ele não deu sabedoria, ele deu experiências para que ele criasse sabedoria. Eu não aconselho, mas caso vocês orem querendo paciência, ou vocês vão aprender a ter paciência na marra. Vai ser na marra, porque todo dia eu sou posto à prova, mas por que eu peço paciência? Porque quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu errava muito, eu era muito impaciente, eu tinha um pavio muito curto. Hoje, muita gente fala, Jesus, como você é paciente? Eu continuo achando que eu não sou. Mas muitas pessoas falam isso. Então, assim, glória a Deus por isso, porque eu tenho alcançado o que eu orei. Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. E a palavra diz, pedir, dar-se-vos-á. Né? Então, peça com o coração, mas cuidado com o que você vai pedir. Isso aí, gente. Fechamos, né, o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu queria que você falasse as suas redes sociais e ele também vai fazer uma divulgação de um projeto muito legal para vocês conhecerem. Sim, gente. Esse projeto aqui, antes que eu fale das minhas redes sociais, esse projeto é o Projeto Oasis. Uma levantadinha para mostrar. Isso. Se vocês puderem ver aqui. Ele é um projeto missionário de uma amiga minha, de um pastor dela também. Eles são uma galera muitíssimo abençoada. Eu estive com eles, eu estou orando para poder fazer parte desse projeto também. O nome do projeto é o Projeto Oasis. Eu vou pedir para a Nicole colocar na descrição. Acessem lá o IG deles. Gente, vocês vão amar o projeto. Essa camisa aqui, eles têm lá à disposição, eles têm produtos que eles trazem de Minas Gerais. Qual a ideia do projeto? O Oasis,
ele é um lugar de paz em meio ao deserto. Então, a gente, como cristão, a gente tem que ser um lugar de paz para os que estão no deserto, as pessoas que estão peregrinando no deserto. Então, assim, uma das temáticas do projeto é essa: você servir de oásis para quem precisa de um pouco de água, uma sombra para se descansar. Então, assim, esse projeto é uma bênção. Eu quero que vocês entrem lá, que vocês curtam, que vocês sigam. Eu super apoio esse projeto. A gente não, eles, no caso, estão com essa ideia de alcançar mais lugares e tal. E peço vocês que sigam lá, que vocês possam abençoar. Assim como a mim foi abençoada, a gente pode abençoar mais pessoas. Você falou sobre as minhas redes sociais também. Vocês podem me acessar lá no Instagram, eu vou pedir para ela colocar na descrição também. Josimar Pedro 94. Podem ficar à vontade para falar qualquer coisa. E orem por nós, ajudem a gente em oração. Temos outros planos também. E que Deus possa abençoar vocês e a nós também. Amém, amém, gente. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo, porque Tomara foi que bom sim. demais, Foi que a muito gente bom. também amou esse vídeo. Muito bom, muito bom. E não esquece de deixar o seu like, né? Se você gostou, se você não gostou, pode deixar o seu dislike, mas eu acho, não entendo porque você não gostou. Olha, eu acho que vai ficar muito like aí. Se inscreva no canal Se inscreve, gente, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. e compartilhem. Compartilha com os amigos, que aqui a gente falou de várias coisas, né? Várias coisas úteis, né? que podem estar ajudando, né? Eu espero que possam ajudar por aí, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau!